Oi, Adriano. Já já a gente começa. Fiquem à vontade para ir falando perguntas sobre o tema. Nosso tema de hoje é neurobiologia da depressão. Oiê, Oi, Maria. tudo bem? Oi, Milena. Que bom que deu certo dessa live hoje. Acho que vai ser um tema bastante interessante. A gente já fez uma primeira vez, né? Com a Camila lá, falando sobre a pressão no ambiente acadêmico, como lidar com isso no meio da pandemia. E agora a gente vai contar com a participação aqui de uma indicação, né, nossa, sobre. Opa, acho que eu estou com um filtro. Como é que eu tiro? Você tá com frio? Com a participação Do de um médico Adriano, né? psiquiatra aqui que vai colaborar com a gente para enriquecer ainda mais a discussão e talvez hoje seja um pouco mais, vamos dizer assim, neurobiológica, bioquímica, né, molecular a nossa conversa e sobre tratamento, acho que um pouco diferente do que a gente conversou com a Camila, acho que vai ser bem legal. E, infelizmente você tem outros compromissos, mas seria a live ideal para você estar aqui, né? Nossa neurocientista do Incisa. Mas é bom assim, que daí a gente vai, todo mundo vai se especializando no tema na discussão. Ah, isso é verdade. E é um tema de interesse de quase todo mundo, né? Sim, sim. Eu acho que ele vai trazer bastante informação legal. Eu acho que ele vai enriquecer bastante a discussão. Eu acho que o pessoal podia aproveitar, né? Já que a gente vai ter um Sim, manda psiquiatra pergunta aqui, aí. tirar muitas dúvidas com ele. A Jaque do E. Metaboliza entrou aí. Oi, Jaque. Ó, o Gabriel, meu aluno. Tudo bem, Gabriel? Bom, acho que a gente pode Bom, chamar o Adriano já, né? sim, eu acho que ele está pronto aqui. Eu vou me despedir então. Agradeço a todo mundo que está participando e espero que seja muito produtiva. Tchau, gente. Aproveitem. Tchau. Acho que o Adriano tá tentando entrar aí. Tem que entrar pelo celular. Acho que no Instagram, no desktop, ele não vai deixar. Vários alunos nossos por aí. Só um minutinho que a gente já começa. Aproveitem para deixar perguntas sobre a fisiopatologia da depressão, sobre o tratamento. É um assunto que sempre traz dúvida, então é importante aproveitar esses momentos, né? Momentos com especialistas, com quem é da área, para poder realmente ir aumentando a quantidade de informações sobre o assunto e como profissional da saúde, né, como estudantes ou como curiosos, poder utilizar essas informações para ajudar outras pessoas também, né? O Setembro Amarelo está aí para lembrar a gente disso, de que é algo que a gente deve ter cuidado, né?
com aqueles próximos de nós. Esperar mais um minutinho. Ai, meus pupilinhos todos aqui, a Milena, Amanda, Bruna. Gabriel. Que bom que tem bastante gente aí. Adriano, já entra aí. Chamar a Marissa de novo, vamos ver se ela tá ali. Como neurocientista, a gente já pode começar a conversar sobre isso. Ninguém tem dúvida nenhuma sobre depressão, gente. Tá aparecendo minhas aulas online, ninguém fala nada. Nessas alturas da quarentena eu já tô acostumada já a falar com uma tela. Ah, agora vai dar certo. Te convidei aqui, Adriano. A gente vai falar sobre isso, sobre se existe ou não cura, né? Opa, Tá aí o Adriano. Bem-vindo. desculpe a demora, não tenho muito Imagina, traquejo com o Instagram. Tudo bem, aqui. imagina. A gente agradece como Incisa, né? A gente agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui. Então, o Adriano, ele é médico psiquiatra, acho que não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto, para tirar todas as nossas dúvidas. Então, já dentro do nosso tema de Setembro Amarelo, e a gente vem falando em alguns posts aí sobre depressão, sobre saúde mental na pós-graduação. Então, acho que vai ser algo bem gratificante, né, para contribuir aqui com as nossas discussões. Mais uma vez, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Obrigado a vocês. E ó, já tem várias perguntas aí, né? Então, eu acho que as dúvidas maiores elas são relacionadas com de onde surge, né, a depressão. Todo mundo tem essa predisposição, qualquer um tem as mesmas chances de ter essa doença ou não, é algo que tem cura. Então, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Boa noite, pessoal. Então, a doença, a depressão, o transtorno depressivo maior, ela é uma doença prevalente, multidimensional e algumas vezes crônica. Chega a ser até em 20% dos pacientes ela é crônica, ela cronifica, né? Ah, com relação ao surgimento da depressão, vamos dizer assim, a neurobiologia, a gente tem diversas teorias, e quando a gente tem diversas teorias é porque nenhuma foi suficiente de maneira única, né? Quando a gente fala em depressão, a gente pensa numa hiperativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, gerando um estado de hipercortisolemia, e esse estado de hipercortisolemia ele vai gerar um estado inflamatório, vai ativar macrófagos, macrófagos vão liberar interleucinas, 1, 6, fator necrose tumoral, fator nuclear capa, e isso vai agir no cérebro. A gente também tem que lembrar que alterações estruturais podem ocorrer em decorrência desse estado inflamatório, como hipotrofia de algumas regiões e hipertrofia de algumas outras regiões. Por exemplo, hipertrofia das amígdalas, né, como se fossem duas revelinhas na base do cérebro, responsáveis, participantes do sistema límbico. Né? Então, as amígdalas elas ficam hipertrofiadas, hiperativadas, e
como elas trabalham normalmente com as emoções brutas, outro que seria o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal nessas situações a depressão está hipotrofiado. A gente também pode encontrar hipotrofia de outra região chamada o hipocampo, as regiões hipocampais, né, os lobos temporais. E daí a gente pode falar mais à frente sobre alguns tipos de tratamento que podem aumentar a neurogênese nessas regiões. A gente também fala disfunção trimonaminérgica, né? Disfunção da noradrenalina, serotonina, dopamina, mas a gente sabe que outros receptores estão linkados à fisiopatologia dessa doença, né? Como glutamato, então, assim, acetilcolina e outras substâncias. De tal forma que quando tudo isso ocorre, tem uma redução da proliferação dendrítica, dos brotos dendríticos nos neurônios, e você vai tendo uma alteração também de neurocircuitos. Como eu falei, uma alteração bem interessante é essa própria da ligação entre o córtex pré-frontal e a amígdala, de tal forma que o córtex pré-frontal iria filtrar ou ter uma interpretação, vamos dizer assim, mais importante, uma interpretação mais vamos dizer assim, tentar filtrar aquele estímulo de emoção, aquele estímulo de medo, aquele estímulo de raiva que vem da amígdala, né, para algo mais tolerável, algo mais palatável do ponto de vista do ser humano. Né? Então, essa disfunção desse neurocircuito. A gente também observa redução de algumas substâncias que são neurotróficas, né? Então elas aumentam a proliferação dendrítica, como o BDNF. Então, redução do BDNF, redução de outros fatores VEGF, como o fator de estímulo angiogênico, né? E de tal forma que a gente começa a ter uma hipotrofia e uma redução da neurogênese em áreas como a zona entorrenal ou o córtex dendrítico do hipocampo. Então, de tudo isso que eu falei, a gente tem várias hipóteses, né? Tem um artigo muito interessante de 2017, Neurobiologia da Depressão, a tentativa de fazer uma hipótese unificada, assim, em que ele discorre sobre todas essas hipóteses fisiopatológicas, né? Então, a gente tem isso como isso acaba sendo muito interessante, né? Com relação a outros... Adriano, algo que você falou ali me chamou a atenção. Primeiro, o fato da depressão ser uma doença heterogênea e é um pouco mais difícil aí, né, de diagnosticar por ser algo extremamente delicado e que envolve tantos fatores. E aí você falou a questão não sei se eu vou falar a palavra correta, mas que tem a diminuição hipocortisol, como você falou? Hipercortisolemia, né? Aumenta o cortisol. Hipercortisolemia. É. Uhum, Então, isso está uhum. relacionado então com marcadores inflamatórios, né? Isso significa que se eu tenho um estilo de vida que aumente marcadores inflamatórios, alimentação, cigarro, álcool, aumenta a minha predisposição a algum transtorno psiquiátrico, como a depressão? Exatamente, e pode aumentar outras substâncias, né, como um metabólito indesejado que se chama homocisteína, por exemplo. A homocisteína está relacionado a aumento do risco cardiovascular, infarto, trombose, AVC, abortos de repetição, doenças neurodegenerativas e também depressão. Né? Então, tudo isso acaba aumentando, com certeza, derivados de oxidação, espécies oxidativas, né, acaba reduzindo também algumas situações que a gente pode falar um pouco mais para frente, como a metilação de genes, que é o silenciamento de alguns genes, né, por exemplo, o gene da CONT, né, catecol-metiltransferase, que é uma enzima que acaba degradando as monaminas em determinadas regiões do cérebro, né? Então, se você não silencia a CONT em algumas determinadas vezes, você tem uma degradação muito grande das monaminas. Né? Isso acaba acontecendo, por exemplo, em quadros depressivos, de maneira mais significativa no córtex pré-frontal, onde a CONT ela tem uma ação mais proeminente
a conte é extracelular, é mal intracelular, e no córtex pré-frontal normalmente não tem um receptor, por exemplo, de dopamina muito significativo, então acaba não jogando para dentro da célula e não degradando pela mal, monoaminoxidase, de tal forma que a conte é mais importante. E quando a gente mexe com medicações que podem aumentar a dopamina, isso é mais expressivo às vezes associado com uma outra substância que a gente pode falar mais adiante também, que é o metilfolato. A gente ajuda e pode melhorar os sintomas da depressão, como déficits cognitivos e a volição, que é a falta de vontade, falta de disposição, né? Existem fatores específicos assim que levam a uma pessoa a ser predisposta à depressão e outra não? A gente sabe que tem fatores genéticos aí incluídos e que geralmente os quadros depressivos se dão após algum estresse, algum fato marcante, né, que levou a um estresse intenso. Tem algo além disso que possa estar relacionado com uma maior tendência à depressão? Com certeza, quando a gente pensa na depressão, a gente tem que pensar em uma doença multifatorial, a gente tem que pensar fatores relacionados à personalidade e o temperamento, fatores relacionados à questão genética, fatores ambientais, daí a gente pode colocar negligência parental, abuso físico, abuso sexual, bullying, passar por uma doença crônica, ter a perda de um ente querido na infância, principalmente, na adolescência, mas ao longo da vida toda, né, exposição a determinadas substâncias psicoativas, né, drogas, por exemplo, não precisa ir somente para ilícitas, como o tabagismo e o álcool, né? Com relação à genética, é sempre uma herança poligênica para desenvolver depressão numa pessoa. Então, se a gente ficasse aqui falando de um gene ou outro, isso não seria muito proveitoso e não seria muito a gente não estaria abrangendo aquilo que a gente sabe que realmente é uma herança poligênica e a interação com o ambiente, desses genes com o ambiente, né, a epigenética, pode alterar a expressão deles, né? Teve uma pergunta justamente sobre a epigenética, né, e a contribuição para o quadro de depressão. Então, isso já é bem estabelecido, né, de que as condições do ambiente podem ter essa Com certeza. relevância. Aham. E eu já vou te repassar algumas perguntas que estão mandando aqui. Uma delas está bem relacionada com o que você falou agora sobre as drogas, né? Eu não sei se eu vou falar certo esse nome, que o Gabriel perguntou ali no chat. A ayahuasca é um chá Ayahuasca. alucinógeno. Aham. Isso, eu não sei falar. E se ele poderia Aham. ser estudado como um agente terapêutico aí para depressão? Com certeza. Assim, eu acredito que já deve ter alguns estudos, né? Normalmente, numa normalmente faz uso e passa bem mal, inclusive tem locais para os pacientes às vezes até terem um quadro de êmese, né, de vômito, e com certeza ele normalmente tem uma inundação de monoaminas quando o paciente faz uso, né? A questão é que a gente não tem a definição do quanto utilizar, como utilizar, né? Então, se você coloca seu risco, né? Se você fizer uso, já atendi paciente falando que sem precisar ir para algum local que vislumbra a possibilidade de fazer isso de forma ritualística, né? Mas assim, eu alerto por causa que a gente não sabe as doses, a quantidade, a frequência, né? Digamos, uma posologia para fazer isso de maneira adequada, né? Por exemplo, até da questão tem muitos estudos, por exemplo, do canabidiol, né, em esquizofrenia, não somente epilepsia, né, e tem algumas coisas bem interessantes, né, mas, como eu estava vendo um dia desse, questões do canabidiol que podem fazer efeito na esquizofrenia, que, por exemplo, o THC, que seria a cannabis sativa, assim, em suma, não seria interessante, mas sim o extrato do canabidiol. Então a gente não pode generalizar, né? Mas isso é uma conversa que acaba ficando meio política, politizada, então assim, é meio complicado falar disso daí, né? Com certeza. Bom, a gente passou um pouquinho sobre a neurobiologia, né? E eu acho que teve uma pergunta aqui bem interessante
que está relacionado com esse tato, né? De como você lidar com o paciente com depressão e até mesmo de como você orientar alguém que você enxerga características nesse sentido. Então, como aconselhar um paciente, às vezes até um amigo, um familiar, ou um paciente para aqueles que são profissionais da saúde também, né? Na farmácia e tudo mais, e chegar para uma pessoa e sugerir, né, um auxílio profissional mais especializado, como ter esse feeling. Bom, acho que dá para desdobrar um pouquinho. Sei que a gente queria falar mais vocês vão querer mais puxar para a questão da neurobiologia, mas acho que dá para desdobrar um pouquinho. Se a gente fala disso, a gente tem que falar um pouco de Setembro Amarelo, né? Então, assim, se me permitir, aqui é uma campanha, então, desde, se não me engano, psiquiatria, para o Conselho Federal. Só que essa questão do 10 de setembro, como dia da prevenção do combate ao suicídio, já vem uma coisa da Organização Mundial de Saúde de 2003. Então, assim, é muito importante aquela questão que parece simples, mas muitas vezes a gente uma escuta das questões que o paciente traz sem sem um julgamento, né? Então, eu acho que isso é a principal parte, porque em todos os locais, né, eu trabalhei 4 anos no pronto-socorro municipal, a gente vê muitas situações familiares em que a família fica criticando o paciente. Também tem a questão da família, que a família acaba ficando muito adoecida por causa pela toda a situação, né? A família também adoece. Mas uma escuta, e ainda figura muito a questão do preconceito e do estigma da doença psiquiátrica, né? Isso é uma coisa que a gente tem que combater. Então, a gente está tendo cada vez mais, vamos dizer assim, divulgação na mídia de como combater, né? Como a gente reduzir essas taxas de suicídio, porque lembrando, por exemplo, tem um dado agora da Organização Mundial de Saúde que de 2000, espero que não 2010 a 2016, se não me engano, nesses 6 anos, aumentou em 7% a taxa de suicídio no Brasil. Né? O coeficiente nosso aumentou de 5,8 para 6,1 casos de suicídio por 100 mil habitantes, enquanto a tendência global está reduzindo. Estava reduzindo uma taxa de menos 9,8%. Né? Então, poxa vida, a gente não tem nada do que se orgulhar nessa questão. Então, a gente tem que trabalhar bastante. Acho que eu desdobrei demais. Por favor. Bom, voltando um pouquinho para a parte, né, da neurobiologia mesmo, e já entrando na parte de tratamento, né, se é algo tão complexo, se é algo que ainda não se conhece inteiramente, como fazer, né? O que a gente precisa entender? Já a Marissa perguntou ali, o que a gente precisa entender sobre a neurobiologia da depressão e também como utilizar esse conhecimento do que se sabe para um possível tratamento. Uhum. Então, assim, por exemplo, a questão do tratamento, vamos pensar em níveis de tratamento. Quando a gente fala dos antidepressivos, muitas das pessoas aí já sabem como é que funcionam, né? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou aqueles de noradrenalina e serotonina, os duais, né? Tudo acabou surgindo por causa de alguma substância, que é, por exemplo, um antihipertensivo, a reserpina, que acabou as pessoas não sabiam, mas muitas pessoas que utilizaram a reserpina acabaram ficando depressivos e alguns tentando suicídio, porque a reserpina acabava degradando. Foi surgindo o estudo das questões monominérgicas, né, e que culminou os antidepressivos. Por exemplo, a reserpina naquela época não sabiam, acabou levando a uma degradação das monaminas, era um antihipertensivo. E a isoniazida, que é um tuberculostático, um agente para tuberculose, acabava melhorando o humor de alguns pacientes por algumas condições e, por exemplo, acabar bloqueando a monoaminoxidase. Então, com o passar dos anos, foi se observando e daí surgiram os primeiros antidepressivos, por exemplo, os inibidores de monoaminoxidase, que é o Zimal, foram depois para os tricíclicos, né, que são medicações muito eficazes, mas tem seus efeitos colaterais, boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, meio complicado, pode dar arritmia cardíaca, né? Depois foram indo para os tetracíclicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, em 1980,
mas o primeiro ISRS foi a fluvoxamina, que, né, e foi indo, foi indo. Hoje a gente tem substâncias que trabalham em vários neurotransmissores, né, como a vortioxetina. Embora, mesmo assim, acaba carecendo de melhora de alguns aspectos, como a redução da libido, que normalmente ocorre com os antidepressivos, mesmo com esses novos, isso está ocorrendo, né? Então, pensando nessa questão monoaminérgica, lembrando do que ocorre ali, né? E a gente tem vesículas de monoaminas que estão no neurônio pré-sináptico e elas são exocitadas para a região sináptica, né, entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Em uma pessoa normal, existe uma quantidade razoável de vesículas com serotonina, dopamina, noradrenalina, isso é exocitado ali e fica na fenda, né? Só que no paciente depressivo, uma das coisas, né, que pode ocorrer na depressão é que tanto no neurônio pré-sináptico existe um aumento da degradação dessas monoaminas, por exemplo, pela MAO, monoamina oxidase, quanto essas vesículas exocitaram na sinapse, essas substâncias, os neurotransmissores na sinapse, são recaptados, né, para o neurônio pré-sináptico e não fazem mais a ação naquela região, onde que age o antidepressivo nessas bombas de recaptação, né? Então, só pensando um pouquinho da neurobiologia para entender o funcionamento dessas substâncias. Por exemplo, de serotonina, para agir na fenda sináptica, no neurônio pós-sináptico, existem normalmente, podem existir até 14 a 15 subtipos de receptores serotoninérgicos, né? De 5-HT1 até 5-HT7, né? Não sei se eu me... outros tratamentos. Vamos evoluir para a pergunta. O que eu gostaria de falar também. O que é isso? O N-metilfolato é a forma ativa do ácido fólico. O ácido fólico, na realidade, ele é sintetizado, né, industrialmente. Ele não existe. O que existe é o dihidrofolato que a gente encontra nas verduras e em outras substâncias, né? A gente precisa dessa substância. Só que para você passar do dihidrofolato da dieta pro metilfolato, que é a forma ativa, a gente tem diversas enzimas e 70% dos pacientes depressivos têm alguma alteração na atividade dessas enzimas, ou seja, eles não têm uma disponibilidade correta de metilfolato. E aonde que entra o metilfolato? Por que é tão importante o metilfolato? Ele é necessário para você transformar uma substância chamada homocisteína, que é um metabólito indesejado, que a gente falou, que aumenta o risco cardiovascular, junto com a vitamina B12, e acaba formando um aminoácido chamado metionina. Essa metionina, ela acaba sofrendo reações enzimáticas e formando algo chamado SAMe, S-adenosilmetionina. Esse SAMe, ele doa grupos metil para alguns genes, né, e formar algumas proteínas, por exemplo, o gene da Conte. Então, ele acaba participando vamos dizer assim, da remetilação da homocisteína, então reduzindo o metabólito indesejável. Ele também age sendo um regulador para uma substância chamada BH4. O que é o BH4? É a tetrahidrobiopterina. A tetrahidrobiopterina, ela é necessária como cofator para formar, em último caso, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Então, quais são as enzimas que atuam aí? Por exemplo, a triptofano hidroxilase pega o triptofano, precisa desse BH4 e faz uma reação enzimática para virar serotonina. A tirosina hidroxilase utiliza o BH4, pega a tirosina, o aminoácido, e acaba virando depois dopamina e noradrenalina e depois adrenalina. Então a gente tem todas essas questões que são a disponibilização do BH4, a redução da homocisteína e o silenciamento de genes, por exemplo, da Conte, são atividades do L-metilfolato no nosso organismo. E daí entra na questão que o L-metilfolato, por exemplo, tem sido associado com antidepressivos, tá? Principalmente em pacientes que têm 2 polimorfismos do gene
MTHFR, metileno tetrahidrofolato redutase, tá? Que promove a formação de uma enzima que está lá naquela questão do dihidrofolato até o L-metilfolato, né? Que é a formativa. Então, essa dificuldade lá da verdura para o L-metilfolato, a formativa, ocorre em 70% dos pacientes depressivos, de alguma forma de 30% até 80% de variação, de redução da conversão então, do dihidrofolato em L-metilfolato, né? Ah, e daí você fala, então você vai ficar dando metilfolato para todo mundo? Não há necessidade de fazer esse Eu teste vou genético em perguntar todo isso mundo. agora, se você prescreve metilfolato. Pois é. Então, assim, o L-metilfolato, então, assim, a gente pode prescrever sem ter esse teste genético, né? Por quê? A hipótese de que mesmo esses pacientes que não têm um polimorfismo de dois genes principais, que é o A1298C e o C677T, que são os principais, é, a gente não precisa necessariamente pode fazer a solicitação lá. Então, assim, avaliação do polimorfismo genético do gene MTHFR, e se o paciente vem, por exemplo, se tiver alteração dos dois, pode somar uns 60 com 30%, né, e chegar a uma porcentagem significativa de redução dessa enzima, né? Então, assim, isso parece ser algo que normalmente a gente observa. A gente tem que esperar pelo menos uns 2 meses, umas 8 semanas para avaliar se o paciente está respondendo ou não. Existe uma titulação de dose, né? Normalmente a gente faz 5, 7,5 e 15 miligramas, né? São em gotas, né? 14, 21 e 42 gotas. Aumenta na primeira semana, segunda semana, terceira semana. E por que a gente tem que fazer titulação? Porque às vezes alguns pacientes, por conta daquela questão de metilação, de DNA, esses pacientes podem ter insônia, ansiedade, e normalmente a gente passa de manhã o metilfolato, né? Ah, Adriano, você já utilizou? O que que você observa? Assim, a gente não chega em todo paciente por uma questão de custo até 42 gotas. Então, assim, em 14 gotas, normalmente o paciente tem uma melhora da disposição, tá? Alguns pacientes acabam, parece que tendo uma resposta antidepressiva um pouquinho mais cedo, que normalmente demora 14 a 21 dias em média, né? E normalmente um dropout, assim, então eles deixam de tomar o antidepressivo em uma menor taxa, né? Acho que eu vou passar para você, Jaqueline, para você fazer algumas outras perguntas para mim, senão me estendo demais. Não, eu acho super interessante essa questão aí do metilfolato. E aí, alguém perguntou algo relacionado aqui sobre a depressão pós-parto, se tem a mesma relação, e aí me fez pensar em que não sei se vai fazer sentido ou se não vai ter nada a ver com o que eu vou te perguntar, mas as grávidas geralmente são aconselhadas a tomar suplementação de ácido fólico, não são? Sim, E sim. aí isso, em tese, teria a ver e diminuiria as chances de uma depressão pós-parto ou nada a ver? Tá, a resposta a essa pergunta é questão de dose. Então, assim, para as grávidas, normalmente o indicado é 300 e poucos, 400 microgramas de ácido fólico, né? Então, por exemplo, se você for do metilfolato de frasco, assim, normalmente você dá uma gota, tá? Então, assim, veja as doses que a gente utiliza na depressão, são 5, 10 e 15 miligramas, né? Então, assim, chegamos nesse 15 miligramas para depressão por conta de uma questão de estudos, né? Tem um estudo muito importante de um psiquiatra chamado George Papakostas, um estudo de 2012, que por aquele estudo a gente acabou definindo que 15 miligramas seria a dose ideal para chegar para o paciente realmente ter uma melhora dos sintomas depressivos, né? Observou-se melhora os sintomas depressivos nas escalas de depressão, de Hamilton, etc. Então, assim, teve Isso é bem outro estudo interessante. de E 2011 vai do depender, Ginsberg. né? Uhum. Mas ela vai Outro estudo, desculpa, outro estudo de Ginsberg teve 2011, um ano antes, mostrou que a taxa de dropout, então assim, do paciente reduzir, desculpa, o paciente retirar a medicação, parar a medicação por outros fatores, efeitos colaterais, reduz, né? E a taxa de hospitalização também.
E outra coisa, aqueles pacientes que eram mais comprometidos, que tinham maior prejuízo funcional, eram justamente aqueles pacientes que melhor respondiam ao metilfolato, tá? Então, isso é interessante. Então, é uma questão de dose. A grávida, então, por quê? Por conta que, senão ela pode acabar gerando níveis de homocisteína altos, e lembre, a homocisteína alta está relacionada a defeitos de tubo neural, né? Como a falta, né, do ácido fólico, vitamina B12, está relacionada a defeitos de tubo neural, por exemplo, mielomeningocele, mielocele, anencefalia, espinha bífida, que são alterações que, porventura, se não houver uma suplementação de ácido fólico, né? Só que, assim, normalmente agora, o ideal não é mais suplementar ácido fólico. O ideal é suplementar já a parte ativa, então L-metilfolato, né? Então, se você tem para não falar nome comercial aqui, mas você tem algumas apresentações que vêm justamente nessa quantidade, mais ou menos 400 microgramas, né, para as grávidas É uma vez ao livre? dia. Oi, desculpe? É de venda livre ou precisa de prescrição? Não, não, não. Ainda é tomado como uma questão de suplemento, né? Suplemento alimentar. Nos Estados Unidos não mais. Mas assim, a questão que tem lá nos Estados Unidos é o Diplin, né? Já saiu em bula. A questão de pacientes, ao tratamento em pacientes com alterações documentadas do polimorfismo do gene MTHFR, né? Uhum. Pode ter certeza que a gente vai fazer um post bem completo sobre isso aí, que é super interessante, pelo jeito é algo bem novo, né, na parte de ciência da depressão. Eu Sim. acredito que você respondeu ali do ácido fólico das grávidas, já respondeu um pouco a pergunta que fizeram sobre a relação. Então, a neurobiologia, ela é muito próxima, né? Acredito que sejam as mesmas considerações que você já levantou. Perguntaram aqui Uhum. também se os contraceptivos hormonais têm alguma relação com a depressão. Contraceptivos hormonais. Poxa vida. Ó, o que que eu posso falar? Eu, o que eu posso falar, eu não sei exatamente dar resposta, talvez a pessoa queira, mas o que eu posso falar é que o decréscimo no climatério, na menopausa, o decréscimo estrogênio leva a maior suscetibilidade realmente a paciente desenvolver alguns estados de transtorno mental, né? Por exemplo, por exemplo, na esquizofrenia, a gente tem na mulher dois picos de maior incidência da esquizofrenia, né? Então, ao redor lá dos 20, 30 anos, e depois, quando a mulher tem o decréscimo no estrogênio na fase do climatério menopausa. Então, o estrogênio tem um fator protetor, com certeza, né? Então, assim, você tem contraceptivos, né, progestágenos, então, com certeza tem vai ter alguma manifestação e alguma mudança. Não sei responder exatamente isso, tá? Mas com certeza vai ter. Eu vi ali, se eu puder, também eu estava vendo aqui uma perguntinha da questão da ketamina. Bem legal. A questão da ketamina é se eu puder passar por Jacqueline. Mas assim, e a ketamina, né? O FDA aprovou uma forma intranasal do medicamento. Existem vantagens? Sim. Então, assim, não foi liberado ainda no Brasil, tá? A forma intranasal. Por que a ketamina? Então, assim, quem trabalha no pronto-socorro, trabalha com psiquiatria, o grande problema é a questão do risco suicida, da ideação suicida, do planejamento, da tentativa suicida, né? Tem duas coisas que mexem com isso de uma maneira dramática. Uma bem antiga, a gente pode falar, que é a eletroconvulsoterapia, a ECT, né, que diferente do que a Globo mostra nas suas novelas, é um método extremamente eficaz, seguro dentro de um centro, né, com relaxamento muscular, com anestesia, né, e você tem todos os parâmetros, hoje você tem, por exemplo, aparelhos, né, o mais famoso, assim, da empresa, bom,
melhor não falar, né? Mas assim, o Mecta Spectrum, assim, são aparelhos que você tem, por exemplo, você tem controle de corrente, você tem controle de frequência, de duração de pulso, né? Você tem um estímulo ultra rápido, ultra breve, então você tem todos os parâmetros certinhos, você tem indicações bem certinhas, é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, é aprovado no mundo inteiro usa-se de maneira bem aplicada, claro, com os devidos critérios e indicações, né? Por exemplo, para quadros que a gente não tem muita dificuldade, né? Quadros depressivos psicóticos, catatonia, que é um quadro bem complicado, pacientes depressivos que começam a ficar em inanição, não se alimentam, tem que passar a sonda nasoenteral, ou tem que fazer uma gastrostomia, né? Que é um perturbo para fora, para ter alimentação. Então, isso acaba sendo bem importante. Com relação à ketamina, né, outra coisa que a gente tem é que a ketamina, por exemplo, em Curitiba a gente já tem não citando nomes novamente, mas a gente tem uma clínica que trabalha com aplicação de ketamina. São Paulo também, a ketamina vem sendo utilizada, a molécula da ketamina é utilizada em doses subanestésicas, né, em pacientes com risco suicida e depressões resistentes. A molécula da ketamina, na realidade, ela age no antagonismo do receptor NMDA, que é um receptor glutamatérgico. Ela age em receptores opioides, nossa molécula, assim, ela age em receptores sigma, está relacionado com as de ansiedade e tal, e numa menor afinidade em transportadores de noradrenalina e serotonina. Tá? Então você acaba tendo aplicação endovenosa em alguns pacientes que dentro de, às vezes, 24 horas o paciente melhora muito da ideação suicida. O que tem se visto é que precisa normalmente aplicação em a cada 5 dias, né? Existem, por ser a ketamina, a questão do glutamato, ketamina, e aonde a ketamina age, que é um sítio do canal iônico dentro do receptor NMDA, onde age também uma outra substância, fenciclidina, que é o PCP, que é o pó de anjo com uma droga, né? Então também acaba tudo isso pensando, ele também induz algumas alterações como se fosse uma esquizofrenia. Então alucinações, delírio, quando usa ketamina, ele tem que ficar sob uma monitoração, né? Então ele pode ter alterações pressóricas, frequência cardíaca, né? E principalmente essas alterações de senso-percepção, né? Alucinações. Alguns pacientes começam a reverberar coisas do passado, né? Até já encaminhei uma paciente minha, né? E ela vem me com devida obviamente, sem citar o nome de paciente, coisa e tal, com devida privacidade, né, e sigilo médico, mas tem pacientes que eu já encaminhei, né, eles vão passando que realmente eles passam por essas etapas, e isso tudo se deve à atuação dos receptores de glutamato, né. Então, a ketamina intranasal vem como uma alternativa, não vai estar à venda na farmácia, vai estar à venda em clínicas já cadastradas, né? Vai precisar sempre do contrato, né? Então, assim, vai precisar de indicações certas e provavelmente antes do final do ano a gente tem a disponibilidade mais tardar, no começo do ano que vem, a disponibilidade da utilização da ketamina intranasal. Então, qual o benefício disso? Se isso for para reduzir a ideação suicida em menos tempo, é uma maravilha, né? Às vezes a gente tem isso muitas vezes a eficácia de até 70% da estimulação da ECT, da eletroconvulsoterapia, né? Só que a ECT é um procedimento caro, vai também a questão intranasal e as aplicações de ketamina são procedimentos caros, a gente não vai conseguir viabilizar isso no SUS, né? A ECT normalmente só tem locais, por exemplo, IPQ da USP, né? E lá no Rio Grande do Sul, alguns locais que podem aplicar isso, mas por uma questão científica e questão acadêmica, né? Então, assim, mas viabilizar isso no SUS, até o momento, é uma coisa que vai demorar. Mas é uma opção terapêutica extremamente interessante para a gente que trabalha com isso e boa parte dos pacientes, assim, em algum momento da vida, né, acaba tendo, vamos dizer assim, nas depressões
moderados a graves, os quadros de transtorno bipolar, esquizofrenia, abuso de substâncias, né, transtornos de personalidade acabam tendo em algum momento um pensamento suicida, e alguns deles podem evoluir para um planejamento, e alguns deles podem evoluir para uma tentativa e um risco imediato que a gente tem que trabalhar isso aí. E, nossa, esse é um assunto que tem tantas dúvidas, as perguntas estão vindo de monte aqui, que a gente nem vai Hum, conseguir responder todas elas no nosso tempo. Mas algo que veio é. recorrente aqui nas perguntas foi a relação da depressão com a ansiedade, né? A gente vê muito o transtorno depressivo ansioso e aí parece um pouco controverso, né? Qual é essa relação? Existe essa relação? Desculpa, aqui deu uma falhadinha. Você pode só repetir o finalzinho da pergunta, Jaque? Existe essa relação depressão-ansiedade? Qual é ela? Fugindo um pouquinho da linha de raciocínio que a gente estava, mas para responder o pessoal que está participando aí. Aham. Com certeza. Assim, quando a gente trabalha com algum transtorno mental, é muito frequente uma comorbidade estar associada, né? Então, a ansiedade é uma das comorbidades mais prevalentes, frequentes, né? Daí, a generalizada, a fobia social, outros transtornos que acabam não preenchendo para nenhum desses fenômenos, né? Mas, inclusive, se você tiver uma ansiedade crônica, você está sujeita, né? Se a gente pensar dos estressores psicossociais, daquele estresse que acaba gerando todas aquelas alterações da neurobiologia, não é só para depressão aquilo, né? O paciente com estresse crônico, e veja, nos estudos, o estresse crônico não é há vários anos, às vezes tem estudos mostrando em questões de 3 meses, né? Então não é um estresse crônico tão crônico assim, né? Então, assim, a gente tem uma maior probabilidade do paciente ansioso desenvolver depressão, né? E até tem, principalmente, né, nas últimas classificações diagnósticas, a gente sabe que isso é muito subjetivo, acaba sendo um conjunto de estudiosos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que acabam bolando o DSM-5, né, e os critérios. Isso pode, daqui a alguns anos, ser totalmente diferente, valorizar outros clusters, outros grupamentos de sintomas, né? Mas, por exemplo, a gente tem tipos de depressão, né? Tem diversos tipos de depressão, né? E, por exemplo, a gente tem uma depressão ansiosa, a gente tem uma depressão atípica, a gente tem uma depressão mista. Dependendo do tipo de depressão, você pode pensar mais em transtorno bipolar, né? Você tem depressões que têm relação com relação sazonal, você tem depressões que têm relação com a taxa de iluminação, né? Você tem fototerapia para, né, locais do mundo que às vezes a pessoa pode ficar numa condição que só noite, 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 né, ou ter um período maior assim de dia, um período maior de noite, assim que o paciente acaba tendo, por exemplo, dificuldades com relação à exposição solar, né, e tem a terapia, né, então a gente tem, isso é bem interessante, né. Eu vi uma outra pergunta aqui, se eu posso me meter. Estudos mostram que mulheres têm mais probabilidade de ter depressão, mas por que a taxa de suicídio é maior entre os homens, né? Sim, as mulheres tentam mais e os homens se suicidam mais por uma questão de letalidade, né? Normalmente o homem acaba se matando por métodos de alta letalidade, como enforcamento, né? E arma de fogo. Nos Estados Unidos, o método mais empregado, infelizmente, é a arma de fogo, né? No Brasil é Uhum. enforcamento, arma de fogo e a questão de intoxicação por pesticidas, né? Por exemplo, o chumbinho, né? Organofosforados, carbamatos, assim, que acabam sendo vendidos clandestinamente, porque são proibidos pela 60%, não nome agora, mas ele foi proibido em 2012, né? Mas você acaba achando e as intoxicações acabam sendo até um dia atrás aí, acho que 2 pessoas, moradores de rua e até um cachorro acabaram comendo uma marmita e tinha essa substância lá e as pessoas Ai, que e horror. morreram, né? Então assim, dramático essas questões. Isso foi uma questão, não foi acidental, né? Alguém fez isso, alguém é culpado por isso. Isso é um assassinato, né? Mas, assim, pensando na questão de suicídio, já peguei várias vezes pacientes com herbicidas, pesticidas, né, chumbinho. Então, assim, no pronto atendimento, né, e
a gente tem que seguir com os métodos de sonância gástrica, lavagem, carvão ativado, Sim. às vezes tem um Eu tenho uma benzodiazepínico no pergunta, meio. eu tenho uma pergunta bem, tô curiosa mesmo, não é nada Ah, científica. Você percebeu um aumento na procura, né, um aumento no índice de transtornos mentais por conta da pandemia? da pandemia. É, é, sim, porém a gente tem, por conta de algumas questões de logística, né? Por exemplo, não dá para a gente deixar muita gente esperando numa sala de espera, né? Tem que ser uma coisa mais afastada um do outro, né? Mas assim, dá para notar sim, dá para notar. E com os colegas também, acho que o Ponta Grossa tem mais ou menos uns 22, 23 psiquiatras, eles têm notado, assim, distanciamento social. Imagine situações de insegurança no trabalho, essa questão que todo mundo acha que se pegar um Covid, a gente sabe que tem uma chance de a gente pegar e ir para uma UTI, ficar naquela posição em prona, ser entubado, e daí vão colocar as medicações que sugere-se que possam ajudar a gente, mas acho que naquele momento a gente fala para darem todas as medicações, né? Então, assim, a gente fica nessa questão, poxa vida, se eu pegar e se eu passar para alguém, será que eu vou me sentir culpado se eu visitar alguém, né? Então, assim, mas a questão principalmente do distanciamento social, né? Eu acho E que o essa, fato da pessoa parar e ter esse tempo também para olhar, assim, né, e pensar em outras coisas que às vezes a rotina não deixa, talvez tenha alguma relação, né? Algo estou isso chutando tem aqui. muitas aquela. Isso é questão de clínica, todo dia, né? Os pacientes acabam ficando estressados com essa questão. Os filhos estão dentro de casa, né? O marido está trabalhando dentro de casa, a esposa está trabalhando dentro de casa, né? E os dois têm que dividir as tarefas domésticas e a criançada tá querendo fazer bagunça, né? E daí tem que ajudar nas tarefas de casa, nas tarefas da escola. Então, assim, fica uma questão que você não sai daquele ambiente, você acorda naquele ambiente, você trabalha naquele ambiente, você dorme naquele ambiente, você vai almoçar naquele ambiente, vai jantar naquele ambiente, vai tomar café naquele ambiente, vai ficar só na casa, né? Então, assim, isso está estressando muito as pessoas, né? Até relacionamentos que até vinham com uma certa tranquilidade, por uma razão de que o marido já não vai mais trabalhar e volta de noite, ou a esposa acabam se degladiando ao longo do dia, assim, e notando que fazia tempo que eles não trabalhavam. Essa questão, como é que a gente tem que, né, etc. A Marissa deu uma forçada ali numa pergunta que a gente vem discutindo já há algumas semanas, eu e ela. E infelizmente a gente tem 5 minutos, que eu acho que não vai dar tempo da gente conversar a fundo sobre isso, apesar de Uhum. a gente ter várias perguntas sobre o assunto. Mas existem aí vários estudos recentes mostrando a relação da infecção, né, coronavírus, e alterações no sistema nervoso central, né, como consequências da infecção. Você acha que isso realmente, né, pelos dados que a gente tem visto, isso está relacionado com a patogênese da depressão? Tem alguma relação ou você acredita que não? Poxa vida. Mas já deu uma sacaneada aí. Eu não sei responder essa pergunta, não. Não, isso eu Em acho que vez de ninguém ficar. sabe responder ainda, porque não tem Essa aí é dados difícil. suficientes, né? Aí nós vou ter É que ler só muito uma artigo para falar curiosidade. isso aí. É algo que a gente tem Com muita certeza. curiosidade. A gente viu recentemente, nesses artigos, alguns indícios de um ou dois, né, relatos de caso, um ou dois, onde o paciente teve a infecção e daí apresentou sintomas, né, de casos de esquizofrenia e coisas nesse sentido. Então, acho que como eu perguntei para você da frequência, ela deve ter lembrado dessa questão que a gente conversou. E bom, a gente tem Aham, poucos minutos aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta sim. focada, né, realmente no que a gente veio aqui para conversar, que foi a neurobiologia, o tratamento, o uso do metfolato, que eu acho que é algo mais recente, que a gente com Uhum. certeza vai escrever algo sobre isso, para esclarecer um pouco melhor, né, com base no que a gente tem de literatura.
E a nossa formação, eu e Marissa, é completamente voltada para a ciência. Então, eu te pergunto se esses estudos que você comentou, que você tem percebido, é algo que você vê sendo investido no nosso país, tem grupos de pesquisa aqui, é algo que vem sendo discutido em congressos por aqui, ou é algo que é de conhecimento de você, de quem vai buscar somente essa informação lá fora, e está longe ainda, está distante da gente? Tá, tá. Está sendo investido em estudos, como eu não estou muito difícil responder essa pergunta, mas todas essas questões a gente vê com certeza em congresso, né? Tanto da pergunta da questão da ayahuasca, o canabidiol, né, a própria CT. Esse CT já é bem mais antiga, né? Assim, a estimulação da, da corrente elétrica para gerar uma convulsão generalizada e isso aumentar a BDNF e aumentar a neurogênese. Isso aí já é de 1938, lá com o Serlette o Serlette e o Lúcio Bini lá. Então, assim, de lá, antes disso daí, já a observação de que as convulsões poderiam ser, por exemplo, ser um método terapêutico, lá com um neuropsiquiatra húngaro chamado Ladislas. Então, assim, a gente vê bem isso, né? Mas que mais que eu poderia responder? Infelizmente a gente não tem tempo mais para ficar conversando, apesar de terem tantas outras perguntas que a gente não respondeu. Eu ter várias outras perguntas, mas a nossa live daqui a pouco cai. O Instagram Pode ser corta a em live outra em uma live, hora. então. Com certeza a gente pode chamar e conversar de novo sobre isso. E eu te agradeço muito, Adriano, pela disponibilidade do seu tempo, né? O tempo é o que a gente tem de mais precioso e você tirou um pouquinho para estar aqui conversando com a gente e trazendo essas informações de confiança, de relevância, que no ICIS a gente prega muito isso, né? Espalhe informações de confiança que você tenha segurança, né? E não essas correntes de Ah, o Maurício WhatsApp. já quer marcar uma para segunda ali. Uma outra live para segunda. Calma, Maurício, tem que ler mais uns Ela artigos aí para poder passar conteúdo de qualidade, né? ó, ela, você deu sorte dela não estar aqui no meu lugar, porque ali é neurocientista total. Ela ia te bombardear de perguntas específicas aí. Quem sabe a gente não marca um outro momento para conversar melhor sobre isso. Muito obrigada, viu, Adriane? E Nossa, obrigada por quem acompanhou a live aí com a gente. Eu vi que teve bastante gente obrigado a todos. interagindo, mandando Obrigado pelo perguntas. convite. Tá Então, certo, tchau, tchau. gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.